Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Sua cena em tênis painel, o link está aqui na descrição. Chelsea Brentford. Chelsea vem como grande favorito para essa partida, porém vale lembrar, o campeonato inglês está chegando na reta final. Chelsea não briga por mais nada nesse campeonato, não briga para não cair, não briga para chegar na Champions League. Talvez poderia brigar por uma Europa League, porém não é o objetivo final do Chelsea. O Chelsea não é um time que necessita muito de dinheiro, gastou muito nessas contratações esse ano. Então, pelo fato da falta de interesse nessa partida de ambas as equipes, o Brentford também não briga por muita coisa. Um lei goleada a Chelsea acho bastante interessante, que vale ressaltar aqui, o Chelsea não aplicou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos, o Brentford não aplicou nem levou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. São dois times com média de gols baixas, abaixo de 2,5. Então acredito que pode ser interessante o lei goleada e também um scalp aqui no under 2,5 FT. Isso daí eu devo buscar durante o live, porém não vou fazer nada no pré-live. Talvez um scalp aqui de rapidíssima exposição. E aí você tem West Ham e Liverpool. West Ham também não briga por mais nada. O Liverpool pode brigar por talvez uma vaga na Liga Europa, que pode ser uma coroação, digamos assim, desse ano péssimo do Liverpool. E eu não arriscaria dizer um lei goleada, porque o Liverpool é aquele time bastante instável. O Liverpool, ele perde do Brighton, ele perde do Brentford e vence de goleada o Manchester United. Então acredito que pelo fato de ser um clima de despedida, Firmino saindo do Liverpool, o Klopp talvez encerrando o seu ciclo, pode ser interessante aqui um lei West Ham. E também pelo fato de que o Liverpool ele vence 80% dos confrontos diretos. O West Ham é um time que oferece muito pouco perigo historicamente do Liverpool e é um time que não é um muito bom mandante, tá? 13º jogando em casa. O Liverpool também, pelo seu ponto de vista aqui, não é um visitante muito bom. O Liverpool ele vem pontuando muito mais pelo fato de estar jogando em casa do que jogando fora. Porém, o lei West Ham te protege caso o empate termine nesse jogo. Mas um lei West Ham eu acho bastante interessante pela odd de que o Liverpool ele está muito próximo de uma odd aqui justa, pelo fato de ter mais camisa, de jogar fora de casa, de ter um objetivo um pouco maior do que o seu adversário, porém eu não fico nada confortável em entrar nesse back, então lei West Ham é uma odd que eu devo buscar no live. Manchester City e Arsenal, a grande final do campeonato inglês, né? O Arsenal tinha tudo para vencer esse campeonato inglês, agora tem tudo para perder, tanto que o Arsenal está na frente, porém com 2 jogos a mais. Se o Manchester City vencer, ele depende só dele para ganhar o campeonato inglês e o time do Guardiola realmente é o bicho papão aqui nesses jogos. E aí a gente tem aqui os últimos confrontos, né? Manchester City vencendo 9 das últimas 10 partidas, 90% de aproveitamento de vitória. Eu arriscaria aqui dizer que seria um lei Arsenal tranquilamente, porém o Arteta ele também é um cara que pode surpreender. Ele perde alguns pontos bestas e ganha algumas partidas que você menos espera. Então aqui acho que deve ser um time que as duas equipes devem se atacar. Over 1,5 FT, acho uma odd bastante interessante, são dois times com média de gols superior a 3,5, você vê o Manchester City com quase 4,3, um coeficiente de variação aqui beirando a 30, e o Arsenal com uma média de gols acima de 3,7, com um coeficiente de variação baixíssimo aqui, 0,13. Então aqui também vale ressaltar, 10 dos últimos 10 jogos do Arsenal foram over 1,5, 10 dos últimos 10 jogos do Arsenal foram over 2,5, 9 dos últimos 10 jogos do City foram over 1,5 e 7 dos últimos 10 jogos do City também foram over 2,5. Então vale ressaltar aqui, a gente espera um mercado de gols com odds boas aqui. São odds relativamente baixas, porém muito boas pelo histórico dos dois times e pela necessidade de vencer das duas equipes. Pode ser, cuidado, Manchester City é aquele time que ronda, e o Arteta sabe muito bem como joga, o Arteta já foi auxiliar do Guardiola, então talvez pode ser aquele jogo truncado no primeiro tempo e você buscar esse over no segundo tempo, ou para fazer uma free bet, ou para fazer o próprio cash out. Então assim, eu não vou desanimar nesse jogo caso o primeiro tempo termine empatado num 0-0 ou somente no 1-0, eu não vou desistir desse over aqui. Nottingham Forest e Brighton. Nottingham Forest briga para não cair, precisa
de uma boa campanha, que é o que não tem feito, né? 7 derrotas nos últimos 10 jogos, 4 derrotas nos últimos 5. E o Brighton vem sendo um time aqui, uma surpresa no campeonato inglês, vem jogando bem, teve muitos problemas de arbitragem, o Brighton deveria estar numa colocação um pouco melhor, mas o Brighton tem jogos a menos, então ele pode sonhar com uma Liga Europa, que já é uma grande conquista para o Brighton, é um trabalho que vem feito há muitos anos, contratando barato, vendendo caro, ou talvez até um milagre, digamos assim, para o Brighton chegar na Champions League. Então, pela necessidade do Brighton e pelo desespero do Nottingham Forest, eu acho que o over 1,5 FT pode ser bastante interessante aqui. O Nottingham Forest é um time que tem uma média de gols interessante e um coeficiente de variação baixo. 100% dos últimos 10 jogos foram over 1,5 FT e 7 dos últimos 10 jogos do Brighton foram over 1,5 FT. E eu iria aqui no lay Nottingham Forest. Nenhuma vitória nos últimos 10 jogos, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Essa odd aqui eu acho muito incoerente. Eu estava quase aqui beirando o back Brighton, mas não dá para confiar também só na ruindade do adversário. Tem que ter muita segurança para você fazer um back na qualidade do time que você está colocando. Então eu prefiro entrar em lay Nottingham Forest, que o empate ou vitória do Brighton dá green nessa aposta. E aí a gente tem Campeonato Espanhol também chegando na reta final. Atlético de Madrid, para segurar a sua classificação para a Champions League, ele vai jogar contra o Mallorca. O Mallorca não briga por nada. O Mallorca é 10º colocado, 12º colocado jogando como visitante. O Atlético de Madrid tem sido aquele time que joga sem vontade, freio de mão puxado, no estilo do Simeone. Aplicou uma goleada nos últimos 10 jogos. O Mallorca teve uma goleada nos últimos 10 jogos. Lei goleada aqui acho bastante interessante pelo fato de que o Mallorca vai jogar fora de casa, sem objetivo, o Atlético de Madrid vai jogar em casa, sem nenhuma chance de título, sem muitos objetivos, porque já está praticamente cravado já na Champions League do próximo ano, então acredito que um lei goleada pode ser bastante interessante. E aí a gente tem o último jogo dessa quarta-feira, Raio Vallecano e Barcelona, 5 horas da tarde. Barcelona com 99,99999% de chance de ser campeão. Provavelmente o Barcelona vai querer jogar isso para sua casa, para levantar perto da torcida, para dar meio que um cala-boca, que o time depois que o Messi saiu, né, não viu a cor da bola no Campeonato Espanhol, não viu a cor da bola na Champions League, e aí vai a polêmica, né? A gente sempre foi fã do Messi, e aí você vê a diferença. Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid ganha a Champions League, fica chegando longe na Champions League, é o bicho papão, e o Messi sai do Barcelona, o Barcelona praticamente acabou. O Barcelona não ganha mais nada, não faz mal para ninguém, agora deu um pouquinho de respiro e aí vai ganhar a La Liga, que convenhamos é um campeonato fraquíssimo, que tem 2 times e meio, que o meio time eu considero o Atlético de Madrid. E aí, goleada, favorito. O Barcelona vem aqui como grande favorito, porém tem oscilado muito nos últimos jogos, 6 vitórias nos últimos 10 jogos e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. O lei goleada Barcelona acho que cabe muito bem pelo fato de que o Raio Vallecano não aplicou e nem tomou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. Tá? E também pelo fato de que a média de gols do Barcelona ela tem sido baixa, porém com coeficiente de variação alto, e a média de gols do Raio Vallecano tem sido abaixo de 2,5 e com coeficiente de variação menor do que o Barcelona. Então aqui são 2 times que têm over 2,5 FT igual ou inferior a 50%, que também reforça aqui a nossa tese. E um lei Raio Vallecano, pelo fato de Barcelona estar jogando com mais objetivo, o Raio Vallecano não tem nenhum objetivo nessa partida, talvez beliscar alguns pontos do favorito ao título, do virtual campeão já do Campeonato Espanhol, porém não acredito muito, então um lei Raio Vallecano acho que pode ser interessante, até por ser aquele jogo clássico do Campeonato Espanhol, ruim de assistir, com poucos gols, muita posse de bola e termina 0-0, termina 1-0. Então, um lei Raio Vallecano pode ser bastante interessante, tá? Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Se você quer receber isso daqui na palma da sua mão, a gente tá aqui com uma promoção relâmpago, exclusivo para assinantes do canal, tá? Entra no link aqui da descrição do Telegram, que aí você vai acessar de forma vitalícia. Depois, não adianta chorar, depois esse grupo vai ser pago. Esse painel dá trabalho para fazer e para você receber na palma da sua mão, você também tem que ajudar a gente, tá bom? Forte abraço, até a próxima.